Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham, nosso boa tarde. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras parabenizando o vereador Coronel Meira e já dizendo que pode contar com o meu total apoio com relação à moção. Presidente, essa semana nós estamos em comemoração à Semana da Mulher. E considero bastante oportuno e importante que essa discussão seja trazida a essa Casa Legislativa. Ao longo da história, a mulher sofreu grande opressão, né? Mutiladas em alguns países da África, censuradas em países islâmicos, onde são proibidas de exibir o rosto, subjugadas como escravas e prostitutas em regiões da Ásia, lastimadas como filha única por familiares chineses. Hoje, fazendo uma reflexão de toda a história, eu gostaria de propor aos senhores que acompanhassem que, no início, a mulher, assim apresentada a todos nós, nascida da costela de Adão, no início dos tempos, segundo a Bíblia, foi também a causadora do pecado original. Isso aí, vereador Serginho. Durante muito tempo, as crenças religiosas deixaram a mulher em condição inferior ao homem, criando assim sociedades absolutamente patriarcais. As mulheres assumiram um papel de subordinadas, sem voz ativas, fadadas a uma situação de anonimato, cumpridoras de tarefas domésticas. A mulher, na verdade, ela tinha dois modelos a seguir: o de Eva, a pecadora, ou de Maria, a virgem e santa. Aquelas que não se comportavam ou não se contentavam em cumprir as suas funções sociais, de cuidar do lar e da família, e buscavam novas atitudes, eram chamadas de bruxas, pois fugiam do modelo passivo imposto até então. A mulher, em especial, as parteiras, as que faziam uso de ervas medicinais, as que exerciam liberdade sexual e religiosa, entre outras, eram executadas de forma brutal, torturadas, afogadas ou queimadas, para que o fogo purificasse a sua alma. Ao longo do tempo, com o surgimento de cidades, novos perfis de mulheres também começaram a surgir, em conformidade com as mudanças sociais da época. Com a Revolução Industrial do século XX, o êxodo rural e consequente ocupação das cidades, a mulher, junto com o seu marido e filhos, é obrigada a sair de casa e trabalhar. Entretanto, recebendo, por isso, salário muito inferior ao dos homens. Porém, isso não a igualou a figura feminina com a masculina, apenas criou mais uma responsabilidade para a mulher, que agora, além de cuidar da casa, dos filhos e do marido, ela passou também a ser operária. Ainda, em meio a uma sociedade patriarcal que, na passagem do século XIX para o XX, influenciadas por correntes liberais, algumas mulheres começaram a mostrar insatisfação ao seu estado de submissão. Surge, então, no Reino Unido e nos Estados Unidos, um grupo de mulheres brancas, intelectuais e pertencentes à classe média que buscaram se organizar e reivindicar os seus direitos. Essa seria a primeira onda do feminismo, como assim ficou conhecido. Na primeira onda do feminismo, a principal questão abordada foi o direito ao voto. Outras questões também foram levantadas, como o direito à propriedade, a reforma do casamento e a liberdade sexual. Com a consolidação do sistema capitalista, a mulher ganhou espaço no mercado de trabalho, mas como mão de obra barata,
sob a alegação de que a mulher tinha que ser sustentada pelo marido. Após a Segunda Guerra Mundial, a imagem da mulher volta a ser, e com muita força, associada às responsabilidades domésticas e à criação dos filhos. Isso porque, neste contexto, existia uma mobilização para que as mulheres se retirassem do mercado de trabalho para dar espaço aos homens que retornavam da Segunda Grande Guerra. A imagem idealizada de esposa e mãe, simbolizada ternura, cuidado e apoio, definiu de maneira global o que se esperava da mulher nesse período. Nas décadas de 60 e 70, já aqui do século passado, inúmeras revoluções tomaram conta do cenário mundial. Movimento hippie, manifestações estudantis e manifestos contra a Guerra do Vietnã influenciaram e fortalecimento dos ideais feministas. Em 63, a francesa Betty Friedan lançou o livro Mística Feminina, o qual recolheu depoimentos de mulheres da classe média que correspondiam com o ideal de rainhas do lar. Com esse trabalho, Friedan percebeu que as mulheres não possuíam a felicidade que aparentavam ter, pois demonstravam um descontentamento com relação à própria imagem. De certa forma, Betty Friedan desmistificou o papel feminino na sociedade da época, contribuindo para que as mulheres revissem a luta pelos seus direitos. Os pensamentos e manifestações que se reestruturavam nessa época, em especial nos Estados Unidos e na França, configuraram-se a segunda onda do feminismo. Dessa vez, as feministas preocupavam-se com o fim da discriminação do gênero, buscavam a equivalência dos sexos, numa política de respeito às diferenças e igualdade de direitos. No mundo todo, o movimento foi pacífico, mas, eu diria, um tanto polêmico. Manifestações e passeatas foram promovidas com queimas de sutiãs, palavras de ordem, tais como diferentes, mas não desiguais, a cor do batom é vermelha e a opressão também, e assim outras. O modelo de ser mulher entrou em crise e um novo perfil começou a se esboçar. Pressionada, a ONU declarou o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher e de 1975 a 85 como a década da mulher. A partir da década de 80, o movimento feminista repensa suas ações e aprofunda as discussões já travadas nas gerações anteriores, como o papel e a função da mulher na sociedade. Todavia, mesmo com as reivindicações, a mulher contemporânea continua a sofrer preconceitos. Falta de valorização social, econômica, identitária. E aí eu diria que a igualdade de gênero não é apenas um direito humano básico, mas a sua concretização tem enormes implicações socioeconômicas. Empoderar as mulheres, né, esse termo que é tão falado, impulsiona a economia, economias mais prósperas, estimula a produtividade e o crescimento. No entanto, as desigualdades de gênero permanecem profundamente arraigadas nas sociedades. Muitas mulheres não têm acesso à educação, à saúde, ao trabalho, enfrentam disparidades salariais, ocupacionais, de segregação e de gênero. Mulheres em todas as partes do mundo sofrem violência e discriminação. Estamos subrepresentadas nos processos decisórios, na política e na economia. O Brasil tem o terceiro pior índice de participação feminina na Câmara dos Deputados de toda a América Latina e Caribe, que compreende 34 países desta região. Das 513 cadeiras da nossa Câmara dos Deputados, 51 são ocupadas por mulheres, ou seja, 9,9%.
bem abaixo da média regional, que é de 28,7%. Os dados são do Anuário Estatístico de 2016, publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, da ONU. Podem confirmar lá. Já acabou meu tempo, presidente? Só para encerrar, então. Mais uma curiosidade, a taxa de participação é bem menor do que dos países como Bolívia, que tem 53%, Cuba com 48%, México com 42%, Argentina com 35%. No Senado somos 16%, na Assembleia Legislativa de São Paulo, 9,57%, e aqui na nossa Câmara Municipal, 17,64%. Eu tenho muitos outros dados econômicos para passar, mas os meus 10 minutos não me permitem. Então, presidente, eu já gostaria de deixar a minha inscrição para a explicação pessoal. Muito obrigada.